Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para os novos espectadores por aqui, eu sou Sandra Domiciano e é um prazer tê-los aqui. E para os meus inscritos, meu muito obrigada por todo esse apoio de hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre uma obra que é central para a teologia cristã e continua a ser debatida e estudada até os dias de hoje. Pecado Original, de Jonathan Edwards. Nós vamos explorar a vida do autor, a importância dessa obra no século XVIII e como ela confrontou as ideias do iluminismo. Quero falar um pouquinho com vocês sobre o autor. Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards foi um dos mais influentes teólogos e filósofos do século XVIII. Nascido em 1703, ele foi um pastor congregacionalista e um dos principais líderes do primeiro grande despertar, um movimento de renovação espiritual nos Estados Unidos. A obra Pecado Original, que é do que nós iremos tratar hoje, ela foi escrita em 1758 e ela se destaca por sua profundidade teológica e filosófica. Nesse livro, Edwards aborda a doutrina do pecado original e uma crença central no cristianismo que afirma que todos os seres humanos nascerão com uma natureza pecaminosa devido ao pecado de Adão e Eva. No século XVIII, o iluminismo estava em pleno vigor, promovendo a razão e a ciência como as principais fontes de autoridades e conhecimento. E a obra de Edwards confrontou diretamente essas ideias, defendendo uma visão teológica que colocava a Bíblia e a fé como fundamentos centrais para entender a condição humana e a moralidade. Apesar de ser completamente admirada por sua rigorosa argumentação e profundidade, a obra de Edwards, Pecado Original, também foi alvo de muitas críticas nesse mesmo tempo. Um dos principais críticos de Jonathan foi John Taylor, um teólogo que rejeitou a doutrina do pecado original, promovendo uma visão mais otimista da natureza humana. John Taylor argumentava que os seres humanos eles eram fundamentalmente bons e que o pecado era uma escolha individual de cada pessoa e não uma condição inata, como Edwards defendia. Jonathan Edwards, por sua vez, utilizando-se de uma combinação de fundamentos bíblicos e raciocínios filosóficos, ele refutou esses críticos de sua época de forma convincente. Ele argumentou que a corrupção do pecado original era evidente na experiência humana e confirmada pelas Escrituras. A obra de Edwards permanece uma defesa central e influente dessas doutrinas até os dias de hoje, como eu disse no início, sendo considerada uma literatura essencial para todo e qualquer teólogo ou estudantes da Escritura Sagrada. Para os cristãos que adquirem a obra Pecado Original, eles estão obtendo um recurso valioso para a teologia da igreja. Essa obra não só fortalece a compreensão sobre o pecado e a redenção, mas ela também oferece uma base sólida para o desenvolvimento espiritual e intelectual. Jonathan Edwards, em sua obra Pecado Original, ele argumenta que a universalidade da morte é uma evidência clara da condição pecaminosa inata da humanidade. Segundo Edwards, a mortalidade universal não poupa ninguém, independentemente de idade ou de circunstâncias. Isso inclui
até mesmo a morte de bebês, que é uma das coisas que eram mais debatidas em sua época, que ocorre em diversas situações, como doenças, acidentes, causas naturais. Ele defendia que a morte de bebês que ainda não cometeram pecados pessoais evidencia que a humanidade está sob uma condenação coletiva devido ao pecado original lá atrás de Adão e Eva. Para ele, a inevitabilidade da morte para todos os seres humanos, desde os mais jovens até os mais velhos, confirma a doutrina de que todos nasceram com uma natureza pecaminosa, estão sujeitos às consequências do pecado original, sim. E essa argumentação de Edwards se baseia na interpretação bíblica de que a morte entrou no mundo como resultado do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. E que todos os seres humanos são sim herdeiros dessa condição desde o seu nascimento. Assim, a mortalidade universal, incluindo a trágica morte de bebês, serve como uma prova contundente da doutrina do pecado original defendida por ele. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Gostaram de mais uma indicação de leitura? Se você deseja aprofundar ainda mais o seu conhecimento teológico, não deixe de conferir o link na descrição desse vídeo. Você pode encontrar esse livro na livraria El Shaddai. Eu vou deixar aí o link para você acessar e já cair direto na página da livraria. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal para conteúdos desse porte. Ative os sininhos para que você possa receber notificações de novos vídeos aqui no canal. Eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui comigo. Você que chegou hoje, seja muito bem-vindo e permaneça, ok? Deus abençoe a sua palavra. Bye!